Agora eu queria chamar o irmão Djalma para vir aqui à frente, e é ele que vai apresentar o nosso preletor especial da noite, encerrando com chave de ouro esse tempo de congresso. Como é bom estarmos juntos. Vamos receber agora a palavra do nosso amado pastor Rafael Blume. Que ele venha aqui à frente para que a igreja como um todo possa orar por ele. Estenda a sua mão para cá e vamos abençoar essa palavra que vai ser ministrada por esse grande pastor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, toda a honra e toda a glória somente a Ti. Senhor, nós lhe apresentamos aqui o pastor Rafael, Senhor. Sê com ele, que ele seja a expressão do Espírito Santo de Deus para os nossos corações, Senhor. Que a mensagem dele fique encravada nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos frutificar como grandes obreiros de Cristo. Nós abençoamos a palavra que ele vai ministrar agora, no nome santo de Jesus, e todos vocês dizem amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém, irmãos? Glória a Deus, que bom estarmos juntos aqui nessa conferência. É um motivo de muita alegria, todo ano, os momentos que a gente se encontra. E eu estou com medo de derrubar esse café. Melhor, exato, botar a mesinha. Obrigado. É sempre um motivo de alegria. Eu quero. De alegria a gente estar junto por esse tempo de comunhão, de tantas igrejas, tantas denominações. É uma alegria porque nós não somos um movimento de eventos. Nós somos um movimento de amigos, de pastores que cuidam uns dos outros, que têm dedicado a sua vida para o cuidado pastoral, para o cuidado de pastores, para ter igrejas cuidando de igrejas. Isso tem sido o grande mote da nossa rede. Amigos cuidando de amigos. Acho que é assim mesmo. Pode botar mais baixo, filho. Baixo, pronto, filho assim. Pronto, estou organizado agora, que eu pensei que ainda ia ter o testemunho. Ficou para o final, né? E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 42 a 47. Eu não vou fazer uma exposição desses textos, eu vou dar uma palestra hoje, compartilhando a nossa experiência como igreja, o DNA da Maranata. E eu quero compartilhar como nós temos vivido a liderança e a formação de liderança aqui na igreja, e como isso tem nos levado a experimentar um avanço que tem sido surpreendente até para nós mesmos. Esse DNA nosso como igreja, ele tem duas grandes influências. Em primeiro lugar, é a influência do livro de Atos, especialmente desse texto que nos influenciou no começo da visão, que eu gostaria de ler com você. Atos capítulo 2, verso 42 a 47. E que ainda que ele não será exposto hoje, ele vai nortear um pouco dos nossos pensamentos.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A nossa igreja, ela teve uma experiência de avanço muito especial e surpreendente, até para nós aqui como igreja. O pastor Afonso, quando ele começou a igreja lá na garagem da casa dele, aqui na Avenida 1, bem pertinho, era uma reunião com um punhado de pessoas que se reunia na garagem da casa dele, que não tinha nenhuma expectativa, não havia planos, nem havia uma ideia de que um dia cresceríamos, seríamos dezenas de igrejas, dezenas de pastores, milhares de irmãos. Não estava nos planos do pastor Afonso, mas no processo de crescimento, especialmente em 2004, quando nós começamos a implantação da igreja em célula, começando a célula protótipo em 2005, de 2005 a 2009, nós passamos por um crescimento explosivo, chegamos a 1.000 membros em menos de 5 anos. Uma vez que a gente chegou nesses 1.000 membros, a gente passa por um outro processo de multiplicação, que a gente multiplica igrejas, e em 2 anos, nós enviamos cerca de 600 membros para plantar igrejas em várias partes da cidade. A igreja sede, essa que você está aqui participando dessa reunião, volta para em torno de 350 a 400 membros. E a gente cresce novamente, de 2012, 13, depois dessas multiplicações, a termos quase 1.000 pessoas novamente. 2 vezes nós avançamos para 1.000 pessoas. Diminuímos, depois crescemos de novo. Quais são essas características? O que está no DNA da nossa igreja que eu entendo e quero compartilhar, que tem nos feito multiplicar e avançar como igreja, com células que avançam e multiplicam todos os anos. E a gente vai ter esse DNA baseado na igreja de Atos, especialmente te convidando a pensar como era essa igreja de Atos, por esse resumo que Lucas dá. Lucas dá esse resumo que eu resumiria em 4 palavras. A igreja de Atos era uma igreja que ensinava, que amava, que adorava, que multiplicava. Como diz o texto, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja muito forte no ensino da palavra, no discipulado uns dos outros. A palavra de Deus era central e eles viviam esse ensino mútuo das Escrituras, de forma que a vida deles ia sendo transformada e havia temor no coração deles, e eles viviam, por meio da palavra, uma igreja poderosa. Mas era uma igreja também que se amava profundamente, vivia uma comunhão radical, eles compartilhavam o que tinham, eles não consideravam suas posses exclusivamente suas, mas eles consideravam tudo em comum, e eles vendiam e supriam a necessidade de cada um dos irmãos, conforme alguém tinha necessidade. Eles viviam uma relação de amor tão profunda que eles estavam sempre juntos, eram amigos.
Eles estavam juntos no pátio do templo de Jerusalém, eles estavam juntos de casa em casa, eles viviam profunda comunhão, e não era de domingo em domingo, de reunião em reunião, era diariamente, em reuniões alegres, simples, vibrantes. Isso revela que eles tinham uma vida profunda em adoração, marcados em oração. Ele já diz, eles perseveravam em oração, eles perseveravam no partir do pão, que representava os encontros de adoração com a ceia, tendo tempo junto, orando, compartilhando do pão, da ceia do Senhor, enquanto compartilhavam do pão em uma mesa de comunhão, e eles estavam sempre juntos em reuniões simples e alegres, como diz o texto, adorando a Deus, louvando o Senhor. Eles amavam estar juntos. Eles reuniam de duas maneiras, em reuniões públicas como essa, mas também nas reuniões pequenas, nas casas, onde podiam viver esse culto que tinha cara de festa, festa ágape, festa de amor, com comida na mesa, palavra de Deus, oração, canção e coração. E essa igreja que vivia profunda no discipulado, profunda no amor, profunda nas suas reuniões, era uma igreja que avançava no poder do Espírito. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, e eles multiplicaram poderosamente. E essa igreja, viver assim, uma igreja profunda na palavra, profunda no discipulado, uma igreja profunda no amor, na comunhão e no cuidado, uma igreja profunda nos seus encontros, na sua comunhão, sempre juntos, seja no discipulado, seja na célula, seja nos nossos cultos. Uma igreja que tem uma visão de avanço, de multiplicação. É isso que foi gerando o nosso DNA, e a gente foi ter isso encarnado em uma pessoa, no fundador da igreja. Era a cara dele, pastor Afonso. O pastor Afonso, ele foi alguém que marcou profundamente as nossas vidas. Marcou profundamente a minha vida. Tive o privilégio de me converter na garagem da casa dele. Tive o privilégio de ser profundamente impactado por uma maneira de viver o evangelho simples, viva, em profundo amor, em relações, de uma igreja que tinha, lá na garagem da casa dele, já cheiro de pão com café, sorriso, contador de piada, amante do Fluminense, que discipular para ele, na minha vida, era ir para casa, para o sítio dele, dia de sábado, comer churrasco. Enquanto tínhamos discussões sobre Corinthians, ou Fluminense e Apocalipse. Em meio a churrasco, exortações e brincadeiras. E essa maneira dele de viver igreja, vivendo esses princípios que ele tanto ensinou de Atos 2, 42 a 47, modelou a nossa maneira de ser igreja. E é o que eu quero compartilhar com você, como é que nós fazemos as coisas, que eu considero, pessoalmente, que é o que faz a nossa igreja avançar. E eu enumerei 10 princípios que eu quero compartilhar. DNA da nossa igreja, ela é discipuladora, relacional, descentralizada, dispersa, comunitária, em células, perseverante, que ora, simples e alegre e multiplicadora. Eu quero passar de passo em passo por cada uma dessas características, contando algumas histórias para você. Como é que nós aplicamos essas verdades na vida da nossa igreja? Em primeiro lugar, nossa igreja é uma igreja
que decidiu ser discipuladora, que persevera no ensino da palavra. Somos uma igreja que nos consideramos uma igreja bíblica. Amamos doutrina. Chega a se pensar em alguns ambientes que igreja em célula e profundidade da palavra são duas coisas que não andam juntas por aí, pois para nós anda muito bem. Somos profundos e dedicados em estudar a palavra de Deus. Amamos isso. Amamos, pregamos a Bíblia expositivamente em documentos inteiros aos domingos. Temos um seminário teológico, temos escola bíblica. Não tem nada que a gente não ame tanto do que estudar a palavra de Deus. As nossas exposições de domingo se transformam no esboço para as aplicações na vida das células, onde a palavra é remoída e aprofundada ainda mais como um sistema educacional que avança para o próprio discipulado. A Bíblia, ela vai reverberando em todas as reuniões. Amamos a palavra e é pela palavra que nós moldamos a igreja, a nossa vida, os nossos discípulos. Queremos ser uma igreja discipuladora, mas no sentido que uma igreja discipuladora é viver a igreja viver uma igreja como Cristo e a igreja primitiva viveu. O que era uma igreja discipuladora no modelo de Cristo e no modelo dos apóstolos? De alguma forma, aí uma igreja discipuladora ao longo da tradição parece que precisa ter um mestre teólogo, doutor, ensinando a palavra para um monte de leigos, mas não era assim na igreja no começo. Pelo contrário, a ideia que influenciou a nossa maneira maranata de viver a igreja, e que eu quero compartilhar com vocês, é a ideia do ensino mútuo. Não são supermestres ensinando vários leigos, mas é vivendo o que diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Quando Paulo, discipulador de Timóteo, diz: o que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capazes de transmitir ainda a outros. É uma palavra que ela é ensinada de geração em geração, do mais velho ao mais novo da fé, mas que não é simplesmente um professor ensinando o aluno, mas o aluno, ele vai sendo formado para se tornar um mestre. E assim a igreja é uma igreja de alunos, mas também uma igreja de professores, onde todos ensinam e onde todos aprendem. É uma comunidade de ensino. É uma comunidade de discipulado, onde o ministério ele é coletivo. Não é um ministério formado por um clero especial, formado nas grandes escolas e profundo, e exegese hermenêutica. Alguns desses têm esse dom e função na igreja, especialmente os que pregam aos domingos. Mas não são eles os mestres da igreja. Nós somos uma comunidade de pastores e mestres, onde liderar, pastorear e liderar célula. Entende que o líder não é o ministro. O pastor não é o ministro da igreja, assim como o líder de célula não é o ministro da sua célula, o ungidão da sua célula, o mestre da sua célula. Não, ele é o facilitador. Ele é um líder de líderes. Ele é um facilitador de ministros, onde o líder, na verdade, é como uma figura não do professor aos alunos ignorantes, mas ele é como um regente que reconhece que todos os irmãos daquele grupo, eles têm o Espírito e eles estão aptos pela palavra para exortar e admoestar uns aos outros e viver o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, que diz que nós devemos edificar uns aos outros. Não é o líder edificando os seus membros, mas o líder encorajando cada um a aprender, mas a ensinar,
a receber, mas também dá. É um ambiente de ensino mútuo. Todos ensinam, todos aprendem. Discipulado para nós, essa ideia de discipulado, ela atravessa tudo. Porque quando a gente pensa em discipulado, normalmente a gente pensa de que é só o relacionamento discipulador. Não! A gente entende que quando o pastor está pregando no culto de domingo, ele está discipulando a sua igreja. A reunião da célula é um momento de discipulado. Os relacionamentos discipuladores também são discipulados. As nossas escolas e treinamentos estão discipulando as pessoas. No entanto, no sentido de que cada um desses momentos não estão simplesmente passando informação a alunos, mas somos uma igreja que estamos todo o tempo treinando ministros, treinando discípulos que fazem discípulos, treinando mestres que ensinam a outros alunos. Somos uma comunidade de mestres e pastores, compartilhando e ensinando a palavra de Deus. Segundo lugar, somos uma igreja relacional, porque entendemos que a própria maneira de viver a célula, para que ela avance, a própria maneira de viver igreja, e uma igreja que avança, ela precisa viver da maneira que avançou na vida de Cristo e na vida dos discípulos. Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê que as próprias reuniões eram reuniões simples, prioritariamente nas casas, o que a gente chama de culto, conforme a gente vê as pistas em Pedro, em Judas, e depois na história da igreja eles chamavam de festa, onde discipuladores formavam discípulos. Essa era a missão de todos os crentes. Jesus fez os 12 e estimulou eles a continuar a missão, fazendo discípulos a todas as nações. E a gente vai vendo a igreja passando de geração em geração, mas cuja ênfase de viver igreja não estavam em programações, em um dia na semana, em um prédio, por um ministro ordenado. Não era assim que vivia a igreja. Mas a igreja era gente. A igreja eram pessoas vivendo a fé em Cristo juntas, em relacionamentos profundos. Como Cristo viveu com seus discípulos, que por 3 anos e meio, ele andou com eles, viajou com eles, teve suas refeições com eles, compartilhou o evangelho com eles, estavam todo o tempo juntos, em uma relação discipuladora. E a última palavra de Jesus aos discípulos, quando ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos, eu gostaria de dizer em outra maneira, o que Jesus estava dizendo: sabe o que eu fiz com vocês? Como eu vivi com vocês, como eu viajei com vocês, como eu comi com vocês, como eu ensinei vocês, como eu orei com vocês, como eu tive paciência com vocês. Agora vão e vivam a mesma coisa, fazendo discípulos, em conexões profundas, em uma família de fé onde a prioridade não são os programas, a prioridade não são os nossos eventos. A vida das pessoas são a prioridade absoluta na nossa agenda. O que pode parar numa igreja? Se a gente não tiver esse telão, a igreja continua sendo igreja, irmãos? Se a gente não tiver esse microfone, a igreja continua sendo igreja? E esse jogo de luz? Aí acabou a igreja. Se tirar o jogo de luz? E se tirar esse prédio? Aí acabou a igreja. O que deixa de existir igreja é se tirar você.
Porque a igreja não são prédios, programas e dias na semana. A igreja são pessoas vivendo em comunidade, discipulando uns aos outros para a glória de Deus. E essa maneira de viver igreja é uma maneira relacional no sentido de que Christian Schwartz, em um trabalho chamado O Desenvolvimento Natural da Igreja, um livro que todo mundo aqui deveria ler, ele faz uma pesquisa em 900 igrejas no mundo todo, inclusive algumas aqui no Brasil. A própria igreja do Roberto Lai, a Menonita de Curitiba, foi pesquisada nesse trabalho do Christian Schwartz, e eles foram atrás de igrejas que estavam em crescimento e fizeram um trabalho estatístico. Nessa palestra hoje eu vou trazer alguns resultados, mas uma coisa interessante é que nas igrejas que mais crescem e que tem mais qualidade, que é aquele vermelhinho lá atrás, qualidade desse lado, cresce qualidade do outro lado, são as que as pessoas mais têm tempo junto fora do culto. A pergunta era: quantas vezes nos últimos 2 meses você convidou outro membro da sua igreja para uma refeição ou para um café na sua casa? As igrejas que cresciam muito mais eram as igrejas que as pessoas tomavam café junto. Igreja que cresce tem cheiro de café. Igreja que cresce tem mesa com comida, tem visita na casa do outro. É uma igreja que funciona muito além do que esses prédios. Uma igreja cujas reuniões de pão, café, pizza, cachorro quente, churrasco, sei lá o que, estão acontecendo ao longo da semana. Em casas, em shoppings, em lanchonetes, ou mesmo numa padaria, sentado numa calçada, tomando baré com pão fresquinho. E essa liderança que vive esse tipo de igreja, irmãos, um líder que avança, ele vive uma liderança relacional. Liderar não é saber organizar uma planilha, não é saber simplesmente desenvolver um cronograma. Na nossa igreja, liderança não é uma posição acadêmica, mas liderança tem tudo a ver com investir sua vida na vida de outras pessoas. Porque como é que a gente forma vidas como é que a gente discipula e forma vidas? Como é que a gente forma outros líderes? Por exemplo, um líder de célula vai formar um outro líder. E a liderança é vital para o avanço da igreja. E a formação de novos líderes é o calcanhar de Aquiles de muitas igrejas. Mas como é que a gente forma líderes? E a gente fica pensando: qual é o material que você usa, pastor? Já recebi essa pergunta. Qual é o trilho de treinamento? Qual é a forma que você faz para conseguir formar tantos líderes? Mas os nossos líderes são forjados no chão de fábrica. Não são em manuais, mas é na mentoria, no discipulado próximo, na caminhada lado a lado. Líderes se formam não em cursos, não em escolas, mas em relacionamentos com um líder mais maduro, que compartilha a sua vida, seu exemplo, seus métodos, que transfere valores, competências, habilidades e que treina o novo líder no meio desses relacionamentos. Um valor vital para uma igreja que avança é uma igreja cuja ele é todo o tempo uma fábrica de líderes, onde todo mundo sabe que está gerando alguém. Todo líder está formando outro líder, todo auxiliar já está formando um novo auxiliar. A gente está sempre formando novas pessoas. Quando um discipulador, ele investe a vida no discípulo, ele está muito mais do que fazendo um discípulo, ele já está treinando um novo discipulador. É uma fábrica de formação de ministros.
A igreja é um QG, é um quartel-general de treinamento de ministros do Senhor. Não é um local de reunião para a diversão dos crentes. E a gente lidera muito mais do que por planilhas e estratégias e cronogramas, ainda que todas essas ferramentas são úteis e eu uso bem, mas a maneira mais poderosa de liderar é com a sua própria vida, é com o seu exemplo. E isso esbarra muitas vezes em porque na sua célula não tem discipulado, líder. Às vezes, por que a sua célula não tem focado em evangelismo? E a pergunta é: qual foi a última pessoa que você pessoalmente levou para a sua célula? Você é um exemplo de envolvimento com descrentes? Você é um exemplo de discipulado? Muito mais do que você diz e dos treinamentos que você dá em um slide, a vida que os seus liderados te veem viver é a arma mais poderosa de treinamento da sua igreja, da sua célula, do seu auxiliar, para o avanço da igreja. E nisso a gente tinha clareza na vida do pastor Afonso. O pastor Afonso, ele era um exemplo constrangedor de como viver o evangelho. Ele era um exemplo de como ter disciplina, de como se manter constante no que faz. Um exemplo de cuidado indiscriminado com qualquer pessoa e com todas as pessoas. Ele era um exemplo de alguém que não desistia de ninguém, mesmo que todo mundo já tivesse desistido. E eu, Jean, Francisco e muitos outros que estão aqui podemos dizer: boa parte da vida ministerial que a gente vive hoje é muito mais pelo que a gente viu o pastor Afonso fazendo conosco e vivendo na nossa frente, do que qualquer curso que eu tenha feito em qualquer lugar do mundo. Quer liderar bem sua célula? Quer formar outros bons líderes de célula? Viva o que você quer que a sua célula viva. Porque liderar, nesse aspecto, entenda bem, eu não estou criando uma perspectiva que aumenta a dificuldade, pelo contrário, eu estou simplificando para você entender. Porque liderar, para nós aqui na nossa igreja, não é pensando na maneira de CEOs, empresas e técnicas, é liderança de relacionamentos, é num ambiente familiar, sabe? A gente escuta muito assim, mas nem todo mundo pode assumir responsabilidade na igreja, nem todo mundo pode liderar, nem todo mundo pode discipular. Vem, vejamos. Todo mundo aqui, você acha que todo mundo consegue casar? Sim ou não? Ou tem gente que você vai dizer assim, é melhor você não casar, porque você não tem capacidade de liderar uma família? A gente não fala isso, né? Ou então, quem você vai dizer assim, ele casou, mas diga assim, não tenha filhos, porque você não tem capacidade de liderar os seus filhos? A gente nem pensa nesses critérios, porque a gente inventou uma palavra, liderança, que é tão complexa, meu Deus, porque líder, ele tem isso, ele tem aquilo. Mas liderar, na perspectiva bíblica, é da perspectiva da igreja, é na perspectiva da família. A gente ensina na igreja como um pai ensina o filho. A gente governa na igreja como os pais lideram no lar. E quantos pais ensinam excelentes filhos,
mas é com apostila. Quem usou apostila para educar seu filho? A gente usa a Havaiana. É brincadeira, né? É na vida, é na mesa. Como é que você ensinou seu filho a comer bem? Botando a chinela do lado da mesa do almoço, assim, né? É na vida. Como é que você ensinou seu filho valores? Foi na caminhada, você ia orientando, você ia corrigindo, você ia ensinando os valores, você ia ensinando a palavra, você ia ensinando os princípios do Senhor. É na vida. Como diz Deuteronômio capítulo 6. Como é que tudo que você aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas, agora guarda no teu coração e transmite aos teus filhos. Como? Na escola bíblica, usando o manual tal, a apostila C. Não, é no caminho, é andar, o levantar, o deitar, é na mesa. É assim que a gente lidera na igreja, nos relacionamentos. É assim que você faz. E o pastor Afonso era um exemplo. Por que a igreja em célula se tornou tão firme na nossa igreja? Um dos aspectos, pastores, apesar do manual do Ralph Nabel falar que quando você vira supervisor, o ideal é que você não liderasse mais célula, mas fosse membro de uma célula ativa, forte. O pastor Afonso ele ignorou essa página. E o pastor Afonso foi o primeiro a liderar a célula da nossa igreja. E ele liderou célula até os últimos segundos da sua caminhada. Com a sua maneira de viver, de não abrir mão da célula, do cuidado, da relação, da casa dele aberta, da família dele em missão. Ele liderava pelo exemplo de amor, pela visão, de comprometimento com a célula. Ele não tinha essa história, eu não tenho tempo para a célula. Pelo contrário, era mais fácil ele não ter tempo para as outras coisas, porque célula para ele era prioridade. E o exemplo dele falava para a nossa igreja, formava o que era prioridade para todo mundo. Passava uma mensagem. E essa mensagem que ele carregou foi o que produzia o calor que aquecia o avanço das nossas células. Um homem apaixonado por células. Ainda mais, terceira marca é uma igreja descentralizada. Uma igreja que, baseado na sabedoria administrativa de Jetro, que orientou Moisés que fazer tudo sozinho era ruim. Antes, ele precisava compartilhar com líderes de 1000, com líderes de 100, com líderes de 50, com líderes de 10. Entendendo que somos uma comunidade de ministros vivendo a mais tradicional das doutrinas de Lutero, sacerdócio de todos os crentes. Todos são ministros. Nós vivemos uma igreja que a liderança ela é descentralizada. A liderança ela não é hierárquica. Aqui na nossa igreja ela é muito mais achatada. O que faz isso, o que se revela numa igreja descentralizada, uma liderança que ela é generosa, capacitadora e plural. Porque nós entendemos como igreja que sabe quem lidera a nossa igreja?
Quem lidera a sua igreja? Quem lidera uma igreja, irmãos? Aí é que está. Normalmente a gente vai dizer, quem lidera a igreja é o pastor. Mas se eu te disser que a figura bíblica, o pastor não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. E quem conduziu a obra do livro de Atos nem foi os apóstolos, foi o Espírito Santo. Não tente ser Cristo na sua igreja. Ou não ache que o cabeça não sabe o que está acontecendo e perdeu o controle do seu povo. Pastor, Jesus Cristo é o CEO da sua igreja e não você. Líder de célula, Jesus Cristo é o CEO da sua célula, não é você. Não atrapalhe Cristo de trabalhar. Você é um facilitador, o pastor é um treinador, um líder de ministros, como diz Efésios capítulo 5. O líder de célula é um facilitador, é assim que ele é um líder que avança, treinando os seus membros a serem líderes junto com ele, ministros junto com ele. Dando espaço para sermos uma igreja de formação de líderes e ministros para o Senhor. Por isso, uma igreja descentralizada, ele vive uma liderança generosa. Sabe o que é uma liderança generosa? A gente às vezes tem uma tendência de, assim, a célula é minha. Quem faz a edificação sou eu. A célula é minha. Quem dirige a reunião sou eu. Deixa eu dizer uma coisa. Vou começar com o pastor Afonso. Não é nem só célula. Pastor Afonso, pastor da nossa igreja. Uma igreja grande. Muitas congregações. Nem sei mais quantas pessoas tem somando todo mundo, sabe? 2.500, 3.000 pessoas. Eu não tenho as contas, então não sei nem dizer se é mais, se é menos. Mas gente como que? Só de pastores nós somos em torno de uns 40. Mas sabe quantas vezes o pastor Afonso pregava dia de domingo aqui nesse púlpito aqui, ó? Normalmente, um domingo por mês. Sabe por quê? Porque ele compartilhava esse púlpito com todo mundo. Ele dava espaço para mim, ele dava espaço para o pastor Francisco, não é não? Convidados. Pastor Afonso nunca foi dono de lugar nenhum no ministério. Quando você vinha aqui para a igreja, talvez você passaria semanas aqui e você nem saberia quem era o pastor principal. Porque nem sentava, até sentava, ele sentava em qualquer lugar, às vezes lá no fundo. Ele não era o dono da igreja. Porque ele era muito generoso com a liderança dele. Como a nossa igreja avançou e cresceu, ele recebia muitos convites para pregar. Sabe o que ele fazia? Não, vai tu, Rafael. Quero ir não. Ele nunca quis glória, domínio, controle, reconhecimento. E às vezes, a edificação da célula é minha. E sabe qual é o problema da centralização, o risco da centralização? Quando você não é generoso em ceder espaços, em treinar outras pessoas para fazer o que você faz. O problema disso é que nunca ninguém está sendo formado. Nunca ninguém está sendo treinado. Eu jamais estaria pregando aqui. Ou talvez, jamais nem me teria tornado professor de homilética, de exposição bíblica, se o pastor Afonso não tivesse investido na minha vida nessa área.
me mandando estudar e me dando espaço para pregar. A generosidade dele me fez um pregador. E é a sua generosidade na sua célula que vai formar outros líderes. O ideal de uma célula que forma, que avança, é que um visitante que vá lá de semana em semana nem saiba quem é o líder da célula. Como isso é possível? Porque se você é um facilitador, um regente, não é isso que é o líder? Ele combina no WhatsApp. Essa semana é você. Quebra-gelo é seu. Edificação é sua. Louvor é seu. Um visitante vai ver aquilo acontecendo. Ele não sabe quem está liderando aquele lugar. Ele só vê acontecer. Um bom líder é o que some, não é o que aparece. E é isso que vai gerando esse crescimento na prática. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse crescimento que vai dando oportunidade na edificação, na célula, na pregação, escuta o que eu vou dizer. É um crescimento de uma igreja ou de uma célula que aceita que não ser perfeitinho, está tudo bem. Sabe por quê? Quando você coloca uma pessoa que não é experiente para pregar, a pregação dele logo vai ser 10. Não. Eu já prego há décadas. Eu tenho estudo e pesquisa na área de homilética, mestrado, pós-graduação em São Luís, no Rio, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Aí fala assim, então, para não deixar o padrão do culto cair, só você prega, pastor. A gente não está formando ninguém. A gente tem que permitir gente nova. Essa semana, retrasado, a gente estava pregando aqui, era o Mateus, rapaz de 29 anos de idade. Estava aqui pregando. Jean, que é nosso pastor na área de música e de louvor, ele não se dedicava ao ministério do ensino com regularidade, agora está pregando. E a gente reveza o púlpito aqui. Mateus, Jean, eu, Francisco, pastora Carmen, pregou no domingo retrasado. Porque a gente não está preocupado se aqui vai dar show, se vai ter uma performance, se vai arrebentar, ou se vai te agradar, no sentido do... Não, a gente está todo o tempo treinando gente. E assim é na célula. Mas eu sei fazer um quebra-gelo como ninguém. Tudo bem, deixa fazer. Aquele que está começando, ele vai fazer tudo errado. Mas se ele não fizer, ele nunca vai aprender. Deixa o irmão orar. Aquele que está chegando, uma hora dá uma oportunidade para ele orar, mesmo que ele se benza no final. Aí depois tu corrige. Não, irmão, bem, vejamos. Mas eu não quero que isto aconteça, é inadmissível. Então fica fazendo tudo só. E vai ser do teu tamanho. No sentido, pode até ser grande, mas vai ser do teu tamanho. Que você consegue fazer só. E aí, o crescimento prático de uma célula que avança, segundo Ralph Neighbour, ele diz assim: quando você começa uma célula nova, 80% do trabalho é do líder, 20% é dos auxiliares. Mas quando você está prestes a multiplicar, 80% de todo o trabalho da célula já está na mão dos auxiliares. É assim na sua, 20% é seu. Depois de um certo tempo na célula, você é para ser só mais um. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: seja só mais um, irmão. Você não é ungidão. Você é um dos ungidos.
Pode passar. Pode passar. E a liderança, então, ela é uma liderança capacitadora. O que é liderar? É você estar treinando todo o tempo. Você dá oportunidade, mas é só jogar o cara lá. Por exemplo, Mateus, Edmilson, essa turma que eu estou formando na pregação, Yuri, eu dou oportunidade para eles pregarem aqui no culto de domingo à noite, domingo de manhã, nas congregações. Mas eu já botei eles comigo em sala de aula e ensinei a pregar. Eu digo, papai, traz o esboço antes para eu olhar. Ajeita aqui, arruma ali. Não é só dar, é capacitar. A mesma coisa na célula. Você vai dar edificação para alguém, não é só dar. Você vai orientar, você vai entregar um material, você vai mostrar como faz. Você vai dizer para ele, primeiro, olha como eu faço, assim. Depois você explica para ele como faz. Depois você dá a oportunidade para ele fazer. Depois você dá feedback. Depois você manda ele fazer de novo. E assim você vai treinando pessoas, até no quebra-gelo. Você tem que, olha como eu faço. Não deixa o pessoal falar demais. Você vai orientando. Quando ele der uma vacilada, fez uma pergunta, qual é o principal defeito da pregação do pastor? Ei, peraí. Aí você dá uma interferida. Aí você está treinando pessoas. Então, liderar é treinar. E tem uma máxima do Ralph Neighbor que ele diz assim, nunca peça para ninguém fazer na igreja algo que você não o treinou para fazer. Você quer que o pessoal evangelize? Treina ele. E aí, como o treinamento é relacional, ele é prático, sabe como é que você evangeliza? Você convidou seu oikoi, seu amigo. Digamos que eu sou o discipulador. Eu estou evangelizando o meu amigo. Chamei ele para a pizzaria. Eu levo o meu discípulo comigo. Olha como eu faço. Eu vou para o beach tênis para evangelizar meus amigos, que é meu campo missionário. Chama alguém. Vamos jogar beach tênis comigo. Para vocês verem como eu me relaciono com incrédulos. Tudo é treinamento. Tudo é capacitação. Não acha que treinamento e capacitação é sala de aula, apostila, livro, slide? Não é. Porque ensinar a andar de bicicleta não se faz no slide. Ensinar a viver se faz na vida. Você ajuda ele a viver segurando no selinho e dizendo, pedala meu filho, que eu estou aqui. E de vez em quando ele vai ferir o joelho. Você vai levantar, dar uma arrumada no joelho e vamos andar. Porque cristianismo não é uma teoria, cristianismo é uma prática, é uma vida. Então a gente está treinando, desenvolvendo líderes, treinando discipuladores. Christian Schwartz vai dizer, olha como se destaca, igrejas que não crescem. A pergunta é, os obreiros que ocupam cargos eletivos na nossa igreja são treinados para suas tarefas? Nas igrejas que não crescem, olha como é pequenininho, nas igrejas que crescem, qual é uma das máximas? As pessoas que ocupam lugares são treinados para ocupar aquele espaço. É treinado para ser líder de célula, ele é treinado para ser discipulador, ele é treinado para ser pregador, ele é treinado. A gente tem treinamento aqui na igreja até para recepção, não é não, Ed? Vira e mexe, a gente treina de novo. E a gente vive essa liderança de maneira plural. Ninguém lidera sozinho, tudo é decidido em conjunto. A gente, como Cristo, sabe onde é que nasceu o trabalho em equipe? Sabe onde nasceu o trabalho em equipe? Qual é a origem do trabalho em equipe? Da eternidade. Porque Cristo, Deus na sua trindade, que são 3 pessoas, não é uma pessoa em 3 formas, não, são 3 pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eternamente, são co-iguais, co-eternos, trabalhando, onde não há hierarquia, não há maior um do que o outro, mas há uma total harmonia, vivendo a obra trinitária. Na criação, Deus criou por meio da palavra que é Cristo, no poder do Espírito que pairava sobre as águas. Na redenção, Deus elegeu, Cristo morreu na cruz e o Espírito regenerou e o Espírito leva para Cristo e Cristo restaura com Deus. É uma obra de harmonia na trindade em equipe. É assim que se vive liderança na igreja. Ninguém lidera só.
A gente lidera nessa sinergia dos dons, pensando junto. Por isso nós precisamos de um núcleo na célula. Você lidera só, você deveria ter um conselhinho na sua célula. Você, o auxiliar, mais os discipuladores, reúne para tomar decisão, monta uma planilhinha. Você fica responsável pela cesta básica, você é responsável pelo louvor, você é responsável pelo quebra-gelo. A gente faz uma escala de edificação, é assim que a gente faz na nossa. Cada um tem um papel e a gente decide as coisas junto. Quando está em grupo, é mais difícil reunir. A gente está tentando reunir, fazer agora uma confraternização, uma festa na nossa célula. Mas por quê? Porque eu não decido só. Então, vamos embora. Eu concordo, eu discordo mais ainda. E eu discordo em discordar. Mas eu prefiro ter mais trabalho, mas fazer em equipe. Porque liderança na Bíblia é plural. A própria ideia de pastores na Bíblia, presbítero na Bíblia, aparece majoritariamente, a palavra presbítero é no plural. Ordene presbíteros, levante presbíteros, presbíteros governem a igreja. A liderança, os anciãos da igreja trabalham juntos. Pode passar. Quarta marca, eu vou correr agora mais para caminhar para concluir. Sei que você já abusou de mim. Uma igreja que avança, ela é uma igreja dispersa, e eu sei que essa palavra choca. Sabe por quê? Porque a gente tem uma mania de treinar a igreja, ou treinar a nossa célula, para que não falte o culto, não falte a reunião. Não é isso, irmão, pelo amor de Deus. Se eu pudesse pegar uma cadeira, tacar na sua cabeça e te explicar. A gente precisa treinar uma igreja que vive a igreja quando não estamos reunidos no culto. Essa é uma igreja que avança, essa é uma célula que avança. A célula que só se reúne na terça-feira. Estamos reunidos, está vendo? Sou muito bom em fazer ninguém faltar terça-feira. Essa igreja não vai para lugar, essa célula não avança para lugar nenhum. Mas quando você treina uma célula que ela, fora da reunião, está se encontrando nos discipulados. Quando você está mobilizando e treinando o pessoal para fora da reunião, está encontrando com seus amigos incrédulos. Quando você está treinando a sua célula para que fora da reunião eles tenham comunhão comendo pizza, sanduíche, hambúrguer. Quando você está treinando os seus irmãos para que fora da comunhão eles estejam visitando uns aos outros. Uma igreja que vive o cristianismo quando não está aqui, ou quando não está na reunião e no encontro da célula. É uma igreja dispersa. Essa é uma igreja que avança. Uma igreja que está em ação durante a semana. Nas células, nos discipulados, nas redes de cuidado, pregando na cidade. Onde a gente vive aqui como igreja, está no nosso DNA, irmãos. A gente tem igreja, pode passar para o próximo, tem igreja que você não me pediu permissão para evangelizar esta pessoa. Não fale mais de Jesus para ela. Tem igreja que é assim mesmo, te juro, já vi. O quê? Você está discipulando aquela pessoa? Quem te autorizou a ser crente? Meu Deus, aqui na igreja a gente estimula assim, vá meu filho, discipula, evangeliza. Tem coisa que está acontecendo, a ideia de ser dispersa é que a gente às vezes não tem mesmo controle, e a gente nem quer ter, porque quem tem que ter o controle é o Espírito Santo de Deus mesmo, é Cristo que é o cabeça. A gente vai botando no papel o que vai acontecendo, porque gerou uma cultura onde a gente estimula a proatividade, que tem gente fazendo, a nossa igreja faz ação social e a gente nem sabe. Porque uma supervisão inventou. Está tendo retiro. O quê? Está tendo retiro, aonde? É da célula da irmã tal. É mesmo. Glória a Deus. E chego na igreja, está tendo vigília. Vigília? Quem é? Não, é a supervisão do Jean. Como assim? Que bom, glória a Deus. Eu chego na igreja segunda-feira, o pessoal orando, que não é a reunião de oração dos jovens. As pessoas têm a liberdade e são estimuladas a ter autonomia, a ter iniciativa, fazer o que tem que fazer para a glória de Deus.
Porque a igreja não é instituição, não tem que ter meu controle, não é um CNPJ. Igreja somos nós mesmos. E quando você faz uma boa ação lá no seu trabalho, que eu não sei nem onde é a igreja que fez. Você entende? Sim ou não? Quando você entregou um caminhão de cesta básica lá no interior, que não passou por dízimo e oferta, eu não sei nem onde foi. Se você é da igreja, foi a igreja que fez. Porque ela é dispersa e essa mobilização é a mobilização que avança, é do anonimato, do que vai, tem impacto real, que se multiplica sem controle nosso, mas com controle de Deus. Quinto, a igreja comunitária. As nossas células, elas têm uma perspectiva, elas estão aqui para servir a comunidade. Então, a gente se volta para dentro, para cuidar uns dos outros, mas a gente cuida do bairro, a gente cuida da praça, a gente cuida da delegacia, a gente cuida dos enfermos, somos voltados aos vulneráveis. Por isso que as nossas células têm como oferta aqui cesta básica, a gente trabalha fazendo ação social nos bairros, quase toda semana um grupo está fazendo ação social em algum lugar, e tudo isso vem do exemplo de quem encarnou Atos capítulo 2, Pastor Afonso. Pastor Afonso era médico, e ele vivia esse cristianismo disperso na vida dele, comunitário na vida dele, que para ele dar remédio no consultório dele, dar remédio no gabinete pastoral e dar conselho bíblico no gabinete dele, no consultório dele médico, era a mesma coisa. Ele, em qualquer lugar, ele era crente, ele era médico, ele era pastor, ele era tudo que é canto. Ele falava de Jesus e entregava uma receita. E ele entregava no hospital uma receita e fazia uma oração. E na simplicidade, ele sempre estava aí na comunidade, no bairro. E hoje, a gente, em função disso, a gente tem uma fundação que faz muito trabalho social, a gente tem psicólogos, a gente tem agora uma dezena de médicos atendendo na igreja, a gente tem distribuição de cesta básica a vulneráveis, a gente faz trabalho, já limpamos praça, já pintamos praça, já cuidamos de escola, a gente cuida de escola, já limpamos escola, já fizemos palestra em escola, é cuidar da comunidade, uma célula que... E quando fala assim, a igreja que avança, é o dízimo e oferta, não, irmãos, entende uma coisa. Para nós, igreja, nós não funcionamos como uma instituição, não. As coisas vão acontecendo assim, ó, na célula, na supervisão. A gente estimula e as células e supervisões saem vivendo, criando, sendo proativa, criativa. De vez em quando surge um ministério de idosos, é mesmo, foi, as células se reuniu, agora aconteceu, formiguinhas. Quando eu descubro, já é formiguinha, né? Já virou. Marca 6. Somos uma igreja em célula. E sobre isso eu quero dizer só uma coisa, porque já acabou meu tempo. A célula é o pulso, é o coração pulsante dessa vida descentralizada de uma igreja que avança. Pode passar. Ela é a espinha dorsal da igreja onde as coisas acontecem. Tudo na igreja acontece para a célula. O culto é o encontro das células. O ministério de homens é para ajudar no discipulado das células. Ele é feito como? Por meio das células. Então a recepção é um grupo de células. Vai ter que organizar aqui vigília. Cada célula fica responsável. A gente tem uma reunião de quarta-feira, que cada quarta-feira é uma supervisão que é responsável. É tudo por meio das células. E onde tudo isso acontece? Nas células. A célula é a espinha dorsal onde tudo acontece. Marca 7. É uma igreja perseverante. Perseverante para dizer que a gente não fica inventando toda hora coisa diferente, não. É a mesma coisa. O que a gente faz? Mesma coisa, a gente persevera. Na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, né? Toda hora tem que ter uma moda. Não, a gente persevera. Igreja é maratona, não é corrida de 100 metros. É passar muito tempo fazendo a mesma coisa. O que eu faço? Discipulo. O que o pastor faz? Discipula. O que o líder de célula faz? Discipula. O que o discipulador faz? Discipula. O que todo mundo está fazendo? Mesma coisa.
E por muitos anos. E ela é perseverante que a gente, como é gente, a gente se chateia, não se chateia? Eu me chateio contigo de vez em quando. O ódio que você me dá. Mas a gente não se desgruda, a gente vai se amar até o fim. A gente se irrita, mas a gente se perdoa. E se alguém cai, a gente não desiste, a gente vai atrás. A gente segura ele pela orelha, diz, tu não vou te perder não. É até o fim. Marca 8, é uma igreja que ora. Porque a gente entende que uma igreja que avança é uma igreja que o poder não está na estratégia. Você pode dizer isso comigo? O poder não está na estratégia? Poder de Deus. É o Senhor que acrescenta dia a dia aqueles que vão sendo salvos. Você pode fazer tudo bonitinho, mas se não for em Deus, esquece. Eu quero dizer isso para falar que o que eu tenho visto como DNA da nossa igreja é que, sabe por que nossa igreja cresceu? Pode passar? Pode passar? Ainda tem, acho que aí, só isso, eu vou passar rápido para aí. E eu quero usar a marca que gerou em nós uma maneira de ser igreja. Pastor Afonso, há décadas, ele vinha para cá 6 horas da manhã orar. Esse grupo de oração que orava, depois tomava café e definia o futuro político da nação em seus debates, ficou conhecido como Senadinho. Continua até hoje, liderado pelo Paulo. E todo dia, às 6 horas da manhã, faça chuva ou faça sol, o pastor Afonso estava orando na igreja. Teve momentos, até anos, que o pastor Afonso vinha orar todos os dias, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Isso virou um valor para nós, pelo exemplo que a gente viu. E eu posso dizer, irmão, sabe o que eu acho que a nossa igreja avançou? Que foi mesmo? Foi oração. Isso foi virando um valor para nós que hoje, depois do falecimento do pastor Afonso, a gente tem oração todos os dias, de segunda a sábado, às 6 da manhã. Um grupo vem sempre orar aqui. A gente tem toda segunda e quarta, às 8 da noite. A gente tem toda terça e quinta, reunião de oração, às 5 da tarde. E a gente tem todo dia online, 7 e meia da manhã, oração. A gente tem pelo menos 3 reuniões de oração todos os dias. Virou um valor para nós. O exemplo do pastor Afonso. E o Joel Comiskey, ele vai dizer que o que faz na pesquisa dele, que chama Crescimento Explosivo da Igreja em Célula, ele fez também uma pesquisa estatística, porque eu sou engenheiro, então as estatísticas falam muito comigo. O motivo que mais faz uma célula crescer, sabe qual é? Você poderia pensar, é um líder evangelista. Não. É um líder de oração. Os homens que mais oravam eram os que mais multiplicaram. Marca 9. Somos uma igreja simples e alegre. A gente não quer ser complicado. Tudo para nós, por isso que a célula é simples, por isso que líderes simples, pessoas simples, estruturas simples, modelos simples, métodos simples. A gente tem uma frase para nós, que eu repito aqui, nós somos, e nada contra a cor, viu, irmãos? Eu não sou colofóbico, não. Mas dentro de um perfil de igreja, eu gosto de dizer sempre, nós somos igreja parede branca. Sabe aquela palavra, vamos fazer tudo com excelência? Não, aqui não. Eu já passei dessa fase. Aqui, as coisas saem, a gente está treinando gente, então não sai com excelência não. O pregador é novo, ele dá uma enrolada, a gente bota alguém novo para dirigir o culto, ele treina na base, ele fala um versículo bíblico que explica, não tem nada a ver, porque ele está aprendendo ainda. Não sai tudo bonitinho não. E a gente não está fazendo o culto para impressionar um auditório, não. A gente está vivendo a vida de uma comunidade, que se reúne, que canta, que louva, e que tem criança que faz zoada, que o querido irmão que tem autismo, ele corre aqui, atrapalha um pouco. É assim a igreja. Não somos teatro, não somos espetáculo, somos igreja.
Tudo é simples. Por isso que a reunião, para nós, importante é a reunião da célula, tudo gostoso, simples, sem complicar. Gente simples, líderes simples, tudo orgânico. Passa essa para o próximo. Christian Schwartz. Olha a diferença. Sabe qual é a pergunta? Na nossa igreja rimos muito. Uma das características de igrejas que crescem, estatisticamente falando, é a igreja feliz. Igreja que não tem muita coisa, o pessoal é brincadeira, a gente ri, a gente conta piada, a gente é simples, a gente é leve. Irmão, sabe por que às vezes tua igreja não cresce? Porque vocês são pesados. Ninguém aguenta vocês. Você é pesado, irmão. Relaxa. Último, graças a Deus. Isso tudo faz criar uma maneira de pensar. Somos uma igreja multiplicadora. Multiplicar está no DNA. E o Senhor acrescentava. Lucas cita números. Era 120, subiu para 500, subiu para 3.000, depois para 5.000, depois multiplicava. Lucas contava todo o tempo no livro de Atos. Números são importantes. São vidas sendo salvas. O inferno sendo esvaziado. E por isso, uma liderança que avança, um líder de célula que avança, é um líder de célula que se preocupa sim em multiplicar, está na raiz, no DNA da visão celular. Não bem vejamos, multiplicar não é tão importante, eu te dou uma chinelada. Não é? Se pessoas estão sendo discipuladas, você está mobilizando sua célula para evangelizar, pessoas estão amadurecendo, líderes novos estão sendo formados, sabe qual é a consequência disso? Vai multiplicar. Tem que multiplicar. É o sintoma de que somos saudáveis. Tem que multiplicar a igreja, tem que multiplicar célula, tem que multiplicar discípulos, tem que multiplicar líderes. Christian Schwartz, olha o número, 78%, e ele vai dizer na pesquisa dele, se todos os princípios de crescimento de igreja fossem pesados em uma balança, o mais determinante para a vitalidade e expansão do reino é, sem dúvida, pela pesquisa estatística dele, a multiplicação orgânica de pequenos grupos. E para nós é assim que nós entendemos uma igreja que avança, líderes sendo formados na célula, na prática, na vida. Somos uma comunidade de treinamento. Treinamos no culto, treinamos nas células, treinamos no discipulado. Somos um centro de treinamento do reino de Deus. Consciente de que somos uma comunidade de ministros. Uma comunidade de trabalhadores. Somos um povo de líderes para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor tem se revelado à tua igreja por meio da tua palavra e tem nos dado a experiência de viver de maneira tão preciosa o avanço do reino, a formação de líderes, a multiplicação de discípulos e o crescimento para a tua glória. Nossa oração, Senhor, é que o Senhor nos dê filhos espirituais. Ah, Deus, multiplica a tua vida por meio de nós. Dai-nos discípulos, dai-nos líderes, multiplica em nós o teu reino. Faz-nos líderes treinadores. Que as nossas células sejam oficinas de formação de líderes e discípulos que discipulam outras pessoas para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, irmãos. Deus abençoe.